Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira, chamado para libertar. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. No dia de hoje, a lição nos traz aqui o momento do chamado de Deus a Moisés. E eu queria convidar você a ler comigo os primeiros versículos do capítulo 3 de Êxodo. Vamos lá? A Bíblia diz assim: a partir do versículo 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi aflição no meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Uau! Olha só que lindo isso aqui. Moisés estava apacentando as ovelhas e de repente ele vê uma sarça queimando, né, ardendo, mas na verdade não se consumia. E ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo lá. E a gente vai perceber que Moisés estava perplexo e Deus, sabendo disso, rapidamente se identificou. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E agora ele diz o motivo pelo qual ele estava aparecendo ali para Moisés. Ele diz assim: eu desci a fim de livrá-los. Uau! Enfim, a libertação iria acontecer. Algo que já estava programado, né, esperado há séculos. O povo achava até que Deus tinha esquecido deles. Mas agora o momento chegou. E Moisés foi chamado. E outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Deus se refere ao povo hebreu como o meu povo, o meu povo, sabe? E a lição fala um pouco sobre isso, né? Se os israelitas eram de fato o povo de Deus, eles certamente podiam estar pensando lá, né? Será que Deus esqueceu da gente? Os israelitas então eram o povo de Deus. Agora, certamente, eles, você, eu, em algum momento já pode ter pensado, se eles eram um povo de Deus, por que estavam naquela situação? Por que estavam escravizados? Porque os bebês do sexo masculino estavam sendo mortos? E por que essa situação acontecia há tanto tempo, né? Passar por um momento difícil, até tudo bem, estamos aqui, mas por tanto tempo assim, se Deus permitiu isso ao seu povo, imagina o que ele não permite para quem não faz parte do seu povo, né? Era para isso estar acontecendo com o povo de Deus, sabe? Nós não temos todas as respostas, né, para essas perguntas, mas a lição nos diz aqui uma parte grifada assim: Deus se importa, mesmo quando não age tão rápido quanto gostaríamos. Deus se importa, mesmo quando não age tão rapidamente quanto gostaríamos. Uau! Sabe, talvez você esteja passando por um momento difícil, por um deserto, e talvez você não esteja entendendo porque Deus está demorando de agir, né? Você está aí pensando: poxa, Deus se esqueceu de mim. Eu faço tudo de bonitinho, eu faço parte do povo dele, tento andar nos caminhos dele, eu estou passando por tudo isso. Onde está Deus? Que Deus é esse? Sabe, você pode não estar vendo, mas Deus já está agindo a seu favor. E Deus já estava agindo ali em favor do povo de Israel.
sabe? Onde Moisés falhou ao matar o egípcio, Deus teria sucesso ao ferir o Egito, sabe? Deus, ele tem sucesso quando ele age ao nosso favor, sabe? No entanto, aqui Moisés, ele soube o que deveria fazer, só que quando Moisés ele recebe o chamado aqui, Moisés ele fica ali preocupado, né? Ele protesta logo, né? Ele fica ali tentando dar desculpa para não aceitar o chamado. E aqui a gente vai perceber a primeira desculpa que ele dá, né? O primeiro argumento que ele usa é que ele não era uma pessoa suficiente, né, para convencer, que ele não era uma pessoa importante o suficiente para convencer o faraó, o rei do Egito, considerado um deus para aquele povo. Quem era ele, né? Quem era ele para convencer faraó? E essa é a primeira desculpa de cinco argumentos que ele procura usar ali para não aceitar o chamado, né? Sabe, quando Deus nos chama, a gente fica desesperado às vezes, né? Fica tentando fugir, correr do chamado dele. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Tentei fugir por um tempo, mas hoje eu estou aqui. Mas eu digo para você uma coisa: a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é aceitar o chamado do Senhor. E aqui Moisés tentou dar uma desculpa, aí Deus faz uma promessa, né? Diz que naquele mesmo lugar o povo estaria ali adorando após a libertação a ele. Nesse momento a gente vai perceber que Deus também, ele diz o seu próprio nome, né? Ele diz ali que eu sou o que sou, o grande eu sou, né? Ele se chama ali pelo seu próprio nome ali, ele se apresenta pelo seu nome ali para Moisés e disse para Moisés: eu estarei contigo. Você vai perceber que logo quando Moisés disse que ele não era ninguém, quem era ele, né? No versículo 12 diz assim: eu serei contigo, eu serei contigo. Ei, Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão. Fica firme, não desacredita, não. Não desiste, não. Deus é contigo e te dará a vitória. Amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre esse chamado aqui, tá bom? Te espero aqui e Deus te abençoe.